Oi, para quem não me conhece, eu sou a Débora Figueiredo e hoje, no 7º vídeo da série Falando de Pesquisa na Quarentena, eu vou falar sobre o papel dos bens nas nossas vidas. Esse é um vídeo meio que complemento do vídeo passado, que eu falei sobre cultura e consumo, mas eu passei muito rapidamente sobre o significado dos bens para além dos significados compartilhados. Então, para quem não viu esse outro vídeo que eu tô falando, eu convido a ver, que é o post número 6. Inclusive, eu abri um canal no YouTube chamado Falando de Etnografia e eu tô botando todos os vídeos lá. Então, para quem tiver interesse em ver os outros vídeos, para quem não viu, será um prazer. Bem, então hoje eu vou falar dessa questão, que eu acho que interessa para todo mundo que trabalha com marketing, com pesquisa de mercado. Eu vou falar um pouco sobre as relações pessoa-objeto. E, na minha opinião, é um assunto que enriquece bastante o trabalho de pesquisa sobre o consumidor. Entender as relações que a gente tem com os nossos bens, né? Os níveis dessas relações. Então, bom, vamos lá. Existem muitos estudos na área das ciências sociais que se dedicam em profundidade no estudo das relações pessoa-objeto. E aqui eu fiz um resumo de algumas teorias, né, de alguns pesquisadores, e eu selecionei alguns pensamentos que são de maior concordância, né, entre os pesquisadores, né, as grandes áreas que são de maior concordância entre os pesquisadores a respeito dos principais papéis exercidos pelos objetos nas nossas vidas. Então vamos lá. Quais os papéis, né, que os produtos têm na nossa vida, né? Começando pelo mais simples, começando a falar de uma forma mais simples para uma forma mais complexa de entendimento. Os produtos, eles podem ter um papel de puramente funcional, né, um papel de objetivo funcional. Eles podem ter um papel de experiência na nossa vida, como prazer sensorial, entretenimento, provocar emoções. Eles podem ter o papel de criação de gerenciamento de identidade no nível do grupo, no nível da sociedade, que foi aquilo que eu falei no post anterior. E também eles podem ter um papel de identidade no nível do indivíduo, né? Servindo como expressão do autoconceito e da individualidade, agindo como extensão do eu. Inclusive, extensão do eu é uma teoria à parte, inclusive, que tem muita teoria só sobre isso, objetos como extensão do eu. As nossas coisas, os nossos bens, né, eles são usados como símbolos do que somos, do que fomos e do que a gente quer ser, do que queremos ser, né? E a gente usa os objetos para conduzir e estender o nosso autoconceito aos outros, e demonstrar o nosso autoconceito também para nós mesmos e para expressar o nosso próprio senso do eu. Em adição a essas coisas, a esses papéis, que é a funcionalidade, a experiência, gerenciamento de identidade social e expressão do autoconceito, existem também pesquisas que ilustram 3 principais dimensões do significado dos objetos, que são a tangibilidade, a emocionalidade e o caráter comum dos objetos. Bom, o que é a tangibilidade? A tangibilidade, ela considera o quê? Ela considera o atributo básico do significado do produto. Se é objetivo, tangível, verificável, ou se é subjetivo, interpretável pela experiência e dependente mais de associações. Todos os objetos possuem componentes subjetivos e objetivos, mas é sempre um ou outro componente que será saliente. Se ele será mais simbólico ou se ele será mais utilitário. A outra dimensão é a dimensão emocional,
ou emocionalidade, né, do significado do produto. E essa dimensão, ela se dá quando o significado do produto, do objeto, é composto de vários componentes, né, incluindo outras coisas, né, incluindo experiência, sentimentos, né, e esses outros componentes, eles representam uma porção vital e integral do significado do objeto. Inclusive as pesquisas que tentam separar o lado emocional do significado objetivo do produto, né, o lado emocional do significado objetivo, elas têm sido inclusive criticadas, né? E essas respostas emocionais, elas podem ser de alta ou de baixa intensidade. E por fim, a terceira dimensão dos produtos, dos objetos, é o caráter comum do significado do produto, né? Que é o seu significado compartilhado. Para que haja comunicação efetiva e servir como função de integração na sociedade, o significado do produto ele deve ser compartilhado, né? Pelos membros de uma cultura, em algum nível pelo menos. Pelos membros de um grupo, pelos membros da cultura, em algum momento, em algum nível. Mas além desse significado compartilhado, existem aspectos também personalizados do significado. Ou seja, o significado é criado pelo usuário, pela experiência e pela interação, né? Como que acontece isso? É por meio dos vários rituais de consumo, né, em que a gente interage com os produtos da cultura. Então, àquele significado compartilhado é dado um caráter único e individual, né? E assim como a tangibilidade, é sempre um ou outro componente que será saliente, de uma forma que o significado se torna primariamente ou compartilhado ou mais individualizado. E o que isso quer dizer, né? Que os objetos, né, os produtos que a gente consome, eles exercem papéis nas nossas vidas, né? E o mesmo objeto, ele pode ter várias dimensões de significados, né? É isso que a gente precisa entender. Qual é a dimensão que se sobressai? Tem um autor cujo nome para mim é quase impronunciável, é Mihaly Csikszentmihalyi. Eu não sei falar, é muita consoante, eu vou deixar escrito. Eu li muito esse autor, né? Ele é um psicólogo húngaro, né? E segundo ele, os objetos, né, as coisas afetam o que uma pessoa faz, né, ou o que uma pessoa pode fazer, as atitudes das pessoas, expandindo ou restringindo as nossas ações na vida, no cotidiano mesmo, no dia a dia. E segundo ele, o que a pessoa faz é, na maior parte, o que ela é. O que a gente faz é aquilo que a gente é. Então, os objetos têm um efeito determinante no desenvolvimento do eu. Para esse autor, nós somos, em grande parte, um reflexo das coisas com as quais a gente interage no nosso dia a dia. As nossas memórias passadas, as nossas experiências atuais e os nossos sonhos futuros, eles estão intrinsecamente ligados aos objetos que fazem parte do nosso ambiente, da nossa vida, da nossa casa, do nosso quarto, do nosso banheiro, do nosso trabalho. Então, se você pensar sobre a relação que você tem com as suas coisas, veja como os significados podem variar, né? Com os objetos de significado personalizado, né, como uma roupa, aquele jeans preferido, um presente dado pela sua mãe, pela sua avó, uma aliança, somos nós que sobrecarregamos o produto ou o objeto de significados. Como? Pelo processo de interação e reflexão contínua sobre aquele objeto. Aquela interação diária, contínua, frequente. Já os objetos culturais,
a gente tenta sobrecarregar de significado a nós mesmos, pela experiência de uso. Ou a gente coloca, ou o significado está no objeto, ou a gente quer o significado para nós. Então, assim como a nossa relação com as nossas coisas, os princípios são os mesmos princípios que acontecem com as nossas relações com as marcas, né? E o que é importante nessa construção, para quem trabalha com pesquisa, é acrescentar essas novas perspectivas, né? Do significado das coisas para a gente, né? E eu acho que o que a gente tem que entender num estudo de comportamento, um estudo de marca, além, obviamente, do que o sistema cultural faz com as marcas, né, do que a propaganda faz com as marcas, também eu acho que talvez mais importante ainda é entender o que as pessoas fazem com as marcas para adicionar significado às suas vidas. E é isso. Obrigada, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.